Boa Boa noite, noite, irmãos e irmãos e irmãs. irmãs. Estamos Estamos aqui aqui mais mais uma uma vez vez para para uma uma aula aula para para nossa nossa aula aula de de introdução introdução ao estudo da da Umbanda. Umbanda. A A aula aula de de hoje é hoje a é a número número 10 10 e o e o tema que tema a que a gente gente vai vai abordar abordar é sobre os malandros. Os malandros. Na Umbanda, os malandros são consagrados pela energia dos excluídos, que são aqueles espíritos que sofreram preconceito enquanto encarnados e estiveram à margem da sociedade. Muitos dos brasileiros se identificam com essas entidades por se sentirem na pele as limitações sociais que eles viveram. A entidade da malandragem. Os malandros foram pessoas que viveram a alegria da forma como puderam. Apesar de enfrentar uma vida com muitas adversidades, os malandros eles sempre mantinham o sorriso no rosto como uma forma de afastar as suas tristezas. Como só de alegria não se vive, não enche barriga, os malandros encontravam maneiras pouco consagradas de ganhar essa vida. E apesar disso, ao desencarnarem, estes espíritos ganharam força pela sua fé e devoção ao divino. Eles alcançaram um grau de espiritualidade muito elevado ao compreenderem melhor a forma de enxergar a vida. A partir de então, se dispuseram a auxiliar aqueles que se encontram perdidos no nosso plano, sendo então respeitados e admirados nos terreiros da Umbanda. A linha dos malandros, uma linha muito especial de regência mista. Essa é uma linha considerada muito especial, pois nessa linha é mostrado como o divino, o que é o nosso Pai Oxalá, ele aceita, perdoa e eleva aqueles que se arrependem de seus atos negativos no plano físico, além de reforçar sua fé na busca do conhecimento. Especialmente porque os malandros se dedicaram exaustivamente a mostrar à sociedade que o preconceito não tem nenhum valor. Os malandros são grandes professores nas giras. Eles utilizam de toda a sua malemolência e ginga malandra para erradicar o mau humor e encarar as adversidades com leveza. Os malandros atuam tanto na vibração de Ogum, pois pois são são entidades da entidades da estrada, estrada e eles e eles também também aparecem na aparecem na regência de Exu, na esquerda, como a famosa entidade que é o seu Zé Pilintra. Eles ainda podem apresentar na cura, regidos por Oxalá, onde aparecem sem chapéu e com fitinha branca. Então, os malandros, eles podem trabalhar nas duas linhas, tanto na da esquerda como na direita. A atuação dos malandros no terreiro. A atuação desses guias na Umbanda é ampla. Eles são especialistas em curas, em desfazer magias ruins, em abrir caminhos e em trabalhos de proteção. Apesar de seu jeito descontraído e sorridente, é preciso levar essas entidades a sério, assim como qualquer outra, pois são seres de luz mais elevados espiritualmente do que nós. Então, muitos não levam a sério, muitos consulentes não levam a sério essas entidades, né? Eles acham que vão para o terreiro para brincar. E não é bem assim, né? Nós sabemos que por meio da energia dos malandros, eles conseguem fazer o seu trabalho espiritual, conseguem fazer o trabalho deles. Então, assim como outra entidade, eles têm que ter respeito. As características dos malandros na Umbanda. Então, os malandros, elas são entidades justas e que jamais toleram mentiras. Então, se alguém tentar enganar ou enganá-los,
podem ter certeza de que eles serão desmascarados na frente dos outros. Então, os malandros irão desmascarar a pessoa que estiver mentindo, que eles não gostam disso. E se vestem de forma elegante. Eles estão sempre com seu cigarro, com camisetas de seda ou camiseta listrada, o chapéu Panamá, como nós conhecemos, né, com sapatos brancos ou bicolores. Os malandros buscam limpar a energia negativa do ambiente com movimentos que se assemelham à dança. Por isso, muitas vezes, quando o seu Zé Pilintra desce, às vezes ele desce meio dançando, dependendo também da energia do médium, né? De como ele vai se representar de acordo com o médium. O atendimento dos malandros quase sempre alegre. Sempre vocês vão ver essa entidade, a pessoa incorporada com essa entidade, com um sorriso no rosto de quem perdeu o medo da dor. E para receber os passes dessas entidades, é preciso ter o espírito, né? Ter em nós a sinceridade, estar aberto à sinceridade, estar com o peito aberto, pois o único mal dos malandros é amar demais a todos. Então, eles são sinceros, né? E gostam muito das pessoas que vão se consultar com eles. E é por isso que você tem que estar aberto ao que eles vão te dizer, porque eles são como os Exus. Os Exus às vezes falam certas coisas que o consulente pode levar a mal, mas não é no sentido de querer atrapalhar, é no sentido de querer fazer a pessoa enxergar, né, a verdade. Frases mais comuns dos malandros na Umbanda. Aqui temos umas frases muito conhecidas, né, dos malandros, que são frases de bom humor e especialmente famosas, principalmente quando se trata do seu Zé Pilintra. Então, as frases dos malandros são: malandro não pode se intimidar se o destino o derruba. Mesmo sem ajuda, tem que se levantar. Cuidado, moço, quem tanto tenta derrubar os outros, um dia cai e não levanta mais. E não desista enquanto você for capaz de fazer um esforço a mais. É nesse algo a mais que está a vitória. Nomes dos malandros na Umbanda. Aqui nós temos alguns nomes, algumas figurinhas, né, na Umbanda, dos malandros, que o mais famoso que nós conhecemos é o seu Zé Pilintra, mas também tem o seu Zé da Cruz, o seu Zé da Luz, seu Zé Malandro, Camisa Preta, Zé do Coco, Sete Navalhas, entre outros. E as entidades malandras femininas, nós temos a Dona Maria Navalha e a Dona Maria do Cais. Agora vamos falar um pouco sobre a história do seu Zé Pilintra, que é o malandro mais famoso na Umbanda. Não só na Umbanda, mas também no Candomblé e imagino que na Quimbanda também. Existem várias histórias e lendas a respeito do seu Zé Pilintra, mas a mais conhecida que se tem, né, que se fala, é a de que ele nasceu no sertão de Pernambuco e sua família precisou se mudar para Recife devido a uma grande seca que devastou toda a região, né? Ele perdeu toda a sua família, vítima de uma doença desconhecida e fatal. Ele, então, se chamava José dos Anjos, né? Então, José dos Anjos precisou se ver sozinho, né? Se virar, e foi criado na rua, vendo como ele podia se sustentar. Ele teria que ver por si só como se sustentaria. Dormia em meio à boemia, servia de garoto de recados dos malandros e das mulheres da vida.
ele sempre estava nesse ambiente, nessa atmosfera das mulheres e da jogatina. Então, para se defender, ele se transformou em um homem muito hábil nas facas. E ninguém tinha coragem de enfrentar ele, nem mesmo a polícia. Na juventude, ele resolveu tentar a vida no Rio de Janeiro, onde sabia que a malandragem era forte. Lá, ele desembarcou no Rio de Janeiro em um período de transformação intensa, que foi quando as favelas estavam se organizando, estavam se formando na capital carioca. Um malandro galanteador que morreu pelas costas. O povo nordestino é grande conhecedor do poder das ervas como tratamento, e o seu Zé Pilintra trouxe esse conhecimento para o Rio de Janeiro, o que o deixou mais poderoso. Ganhou a fama de um exímio jogador e galanteador nato, arrasando os corações por onde passava. Por ser muito invejado pelas suas façanhas e truques, seu Zé Pilintra acabou sendo assassinado à faca pelas costas. Como que o seu Zé Pilintra atua na Umbanda? O seu Zé Pilintra, ela é uma entidade de origem afro-brasileira, ao qual ele é muito idolatrado, né? Não sabemos disso, não é para tanto que ele é muito famoso. Ele age com o seu espírito humilde, sua bondade e alegria e o seu modo de ser boêmio, da vida noturna, malandro, apaixonado pelos bares, jogos e disputas. Pelo seu jeito, as pessoas pensam que olham essa entidade com desdém, né, pelo seu comportamento, como se fosse algo não de acordo com o padrão da sociedade. Então, a atuação desse guia, ele é um guia solidário, e é preciso entender o que é estar à margem da sociedade e optar pela malandragem. Seu Zé Pilintra foi em vida, encarnado, ele teve uma vida de muito sofrimento, assim como todos nós tivemos nossas quedas, temos nossos problemas, ele também teve. Ele foi marginalizado devido a estar nesse ambiente boêmio. E sua dignidade foi colocada à prova muitas vezes. E mesmo assim, ele desencarnou sem guardar rancor em seu peito. Depois que ele desencarna, ele acreditou na salvação de sua devoção, trouxe a ele uma elevação espiritual superior pela força de sua confiança e entendimento do divino. Então, após o desencarne do seu Zé Pilintra, ele se comprometeu, né, com a espiritualidade de tratar, ajudar ao próximo, de trabalhar como um guia espiritual para ajudar ao próximo. A figura do seu Zé Pilintra. A representação do seu Zé Pilintra é na forma do famoso malandro carioca. Mas muitas pessoas distorcem essa figura dele, né? Essa fama, essa imagem de malandro carioca se tornou internacional, que o próprio Walt Disney, né, o criador da Disney, ele se inspirou no seu Zé Pilintra para criar o seu famoso personagem, que é o seu Zé Carioca, né? Como na forma de falar, na forma de se vestir, de agir. Então, estão todos presentes, né, nesse personagem do seu Zé Carioca. E por que é um papagaio? Porque o papagaio é um animal de Exu que nos faz remeter o que provavelmente a inspiração do Criador está diretamente associada a uma visita que dizem por aí
o Walt Disney fez em um terreiro, né? Então, ele se inspirou nessa figura, né? O papagaio, seu Zé Pilintra, na versão do Exu, né? Do lado esquerdo, para poder criar o Zé Carioca. O seu Zé Pilintra, normalmente, ele se apresenta vestindo o terno branco, né? Os sapatos bem listrados, a gravata vermelha e o chapéu panamá. E é a clássica figura dele. Muitas vezes ele aparece também de bengala e com uma fita vermelha em seu chapéu. As suas mais notáveis características são nunca usar preto, ter muita elegância, simpatia, alegria e malemolência, como nós podemos observar na figura ao lado direito. As características do seu Zé Pilintra. As oferendas do seu Zé Pilintra, né? O que o seu Zé Pilintra gosta em suas oferendas, gosta que tenha nas suas oferendas? Nas suas oferendas é possível oferecer comidas nordestinas, como a farofa, a linguiça frita, a abóbora com carne seca, queijo coalho, jiló, rapadura, coco, etc. Sabemos, né, que o seu Zé Pilintra gosta da sua cervejinha, a cerveja clara, seu cigarro, moedas, cartas e velas. E seus pontos de força são as ladeiras do morro, as esquinas e a encruzilhada. Ele gosta que sejam entregues suas oferendas nestes lugares. As cores do seu Zé Pilintra são o branco e vermelho. Jamais o preto deve estar presente em suas oferendas. O dia do seu Zé Pilintra varia bastante dependendo da linha em que ele vai atuar, né? Depende se é um malandro da esquerda ou um malandro da direita, né? Ele pode vir, seu Zé Pilintra pode vir como preto velho, como baiano, não, como um marinheiro ou como Exu, que já é do lado esquerdo, né? Mas a data dele para a celebração, a mais aceitável, é a dia 28 de outubro. E para os trabalhos de quebra-demanda com esta entidade, sugere-se que seja na terça-feira. Já os trabalhos de cura se sugerem que sejam feitos aos sábados. Como são as saudações ao seu Zé Pilintra e aos malandros? A saudação é: salve seu Zé Pilintra, salve os malandros ou salve a malandragem. Seu Zé Pilintra, uma entidade dos rituais. O Zé Pilintra é a única entidade que aceita dois tipos de rituais totalmente diferentes. Mas por quê? Devido a que ele trabalha tanto na linha da esquerda como na linha da direita. Na linha da esquerda, ele vai ser regido pelo Exu, e ele manifesta nesta linha suas características humanas para entregar seus aconselhamentos. Já na linha da direita, ele se apresenta como os malandros nos rituais de pretos velhos e caboclos. A aparição dessa entidade é sempre feita para tirar energias negativas, livrar as ações malignas geradas pelo preconceito, trazer a abertura de caminhos para todos os assuntos, purificar as almas necessitadas. Além disso, os seus conselhos, eles são simples, com gírias normalmente utilizadas pela boemia, sempre trazendo os conselhos associados às metáforas do jogo, do carteado, né? Como se sua vida sempre fosse, a jogatina sempre fosse algo que a gente tem que aprender a jogar.
E além disso, ele mostra como as vitórias são importantes, mas também que as derrotas que a gente passa na vida, elas são essenciais para nos fortalecer e nos trazer conhecimentos para que a gente não repita os nossos erros. As frases do seu Zé Pilintra. Aqui temos algumas frases de conselhos que ele nos dá, que são estas. Moço, se a vida tá te batendo tanto, é porque tu aguenta. É porque tu é forte. Às vezes a maior sabedoria é parecer não saber nada. Moça, ter proteção não quer dizer necessariamente que tudo sempre vai dar certo. Ter proteção quer dizer que mesmo quando tudo der errado, acaba bem. O plantio é livre, mas a escolha é obrigatória. Escolho bem os meus inimigos, pois não dou a qualquer um a honra de me enfrentar. Você pode até não ter dinheiro, mas se te invejam é porque você tem valor. Então, essas são algumas frases do seu Zé Pilintra. Uma pergunta que que alguns médiuns sempre se fazem é se ele é ou não filho do seu Zé Pilintra. É possível ser filho do seu Zé Pilintra? Muitas pessoas se perguntam quais são as características do filho do seu Zé Pilintra. Mas a gente se pergunta, é possível existir filho desta entidade? É possível a gente ser filho desta entidade? Na verdade, ele foi uma pessoa humana, né? Ele não não é uma entidade, por assim, digamos, 100%, como, por exemplo, os Exus, alguns Exus, ou como, por exemplo, as sereias, né? Ou então, alguns caboclos, né? Perdão. Ele foi uma pessoa, assim como nós, que ao desencarnar, ele partiu, ele era uma pessoa da boemia, e partiu e se arrependeu dos seus atos enquanto encarnado. Então, por ele ter sido um espírito humano, que não pode, por definição, fatorar outro ser humano, então, quem se diz filho de Zé Pilintra é uma forma de se expressar uma devoção e identificação muito forte com essa entidade, né? Não é porque ele seja um filho em si. É comum que nós, ubandistas, dizemos que somos filhos desta entidade porque ela é quem rege a nossa mediunidade. Daí se cria um laço afetivo e espiritual intenso. Então, por isso se diz filho do seu Zé Pilintra. Mas, na verdade, a gente não pode definir assim. Nós podemos definir como um tipo de devoção ou afeto para com esta entidade. O seu Zé Pilintra pode ser uma entidade de frente? O que seria uma entidade de frente? Seria uma entidade de cabeça, né? Porque nós sabemos que nós temos uma entidade de cabeça. E o que é entidade de cabeça? A entidade de cabeça viria a ser aquela entidade que, por assim digamos, seria como o seu protetor, né? Seria uma entidade chefe que te protege, que te rege. Seria a entidade principal que irá te proteger, como se fosse o seu anjo da guarda. Todos nós temos uma entidade que é responsável por gerir a nossa mediunidade, mas nenhuma entidade entra no campo mediúnico ou inicia um relacionamento de regência com o médium sem a permissão do orixá de frente.
será a entidade de frente que te acompanhará e zelará pelo seu desenvolvimento mediúnico e tudo aquilo relacionado à sua mediunidade. Oferendas aos malandros. Os malandros gostam de receber oferendas nas encruzilhadas, como falado anteriormente, no Morro da Favela, ou em pés de coqueiro, aos pés dos coqueiros. Eles gostam de rapadura, carne seca com abóbora, cocada, doce de abóbora, farofa de milho, fumo de rolo e cerveja branca gelada. Também gostam de diversas frutas frescas da estação. Então, aqui finalizamos a aula sobre os malandros. Se alguém tiver alguma dúvida, está aberta agora a parte para sanar as dúvidas. Então, isso. Ele pode falar que você que é padrinho, significa que ou ele tem um relacionamento de afetividade com você, tem um relacionamento de carinho. Isso não quer dizer que ele é um guia de frente, de cabeça seu. Significa que ele tem por você uma relação de afetividade. Como nós vimos, os malandros têm essa questão de ser afetivos, e a pessoa que se consulta com eles também cria esse laço, esse vínculo de afetividade com ele. Então, o seu Zé Pilintra também, como foi uma pessoa que desencarnou e no seu desencarne, no plano espiritual, ele pediu para vir como um guia para ajudar quem precisa, ele também tem seus laços afetivos, né? Então, por isso, ele fala que é o seu padrinho. Certo. Obrigado pelo esclarecimento. De nada. Tem mais alguma pergunta? Sim, no meu caso, bom, eu sei que não sou da linha do malandro, né? Eu sou da linha dos caveiros. Mas recentemente o seu Zé falou que ele sempre está comigo. O que isso significa? Aliás, ele me perguntou, você sabe quem anda com você? E era ele, né? Certamente, que ele depois afirmou. Nessa questão, quando ele fala que ele te acompanha, é como se ele fosse um guia espiritual seu, que te auxilia, que está do seu lado para te ajudar. Que sempre que você precisar de alguma ajuda, você pode contar com ele. Possivelmente você tenha ele como uma entidade que vai trabalhar com você no futuro, né? Tudo depende da pessoa ao qual vai tendo o seu desenvolvimento mediúnico, e conforme ele vai trabalhando com as suas entidades, em especialmente nos malandros, aí ele vai aparecer se realmente é ele que vai estar com você, vai trabalhar junto com você, né? Você vai incorporar essa entidade, ou se ele está ao seu lado como um guia apenas para te orientar ou te ajudar nos momentos que você mais precisa. Isso quer dizer que nós mulheres também podemos incorporar um malandro? Sim, as mulheres também têm seu malandro. Ele também faz parte das 7 coroas da Umbanda, das 7 linhas da Umbanda, né? E é o mesmo que acontece com os homens, que também podem ter madames. E não é porque uma mulher incorpore o seu Zé Pilintra que ela deixe de ser menos mulher. Isso também é preconceito. Então, nós sabemos que o espírito é assexuado, né?
Então, as entidades também são. Então, independente de ser homem ou mulher, o seu Zé Pilintra pode descer em homens e em mulheres. Não tem nenhum problema. Ok, não, isso eu sabia, né? O espírito não tem gênero, mas na verdade, eu até agora eu nunca vi uma mulher incorporar malandro. Seria interessante ver. Exu eu já vi, né? Exu, caboclo, preto velho, né? Mas malandro seria interessante ver. Todos nós temos a nossa malandro, inclusive há malandros mulheres. Na malandragem também há malandras mulheres, as malandras. Mas é meio incomum, tudo depende da questão de como se organiza o centro durante os trabalhos espirituais, assim como nós temos organizados tais dias, né, de fazer os trabalhos com as entidades que nós mais conhecemos, que são Exus, as madames, os pretos velhos, como é que chama? As crianças. Também tem que ter uma agenda organizando, depende da mãe e do pai de santo, que queiram, façam ajudem, colaborem com os seus médios durante a roda, para desenvolver essas entidades, para que elas possam se apresentar para um trabalho espiritual, assim como as outras entidades. Então, essa semana que passou, teve a gira no centro e as pessoas que incorporaram falavam que a energia era diferente, que ia incorporar malandro, né? Não, não acabaram assim. Alguns se incorporaram, outros que eram novos não, e todos falavam que a energia era muito forte, que era muito diferente das outras entidades. E alguns incorporaram madame. Tem uma relação aí dos malandros com as madames? Então, nós sabemos que os malandros também trabalham com a linha da esquerda. Então, eles podem vir como Exus. E as malandras acredito que possam vir também como Exus, como madames, né? Como pombagiras. Como temos o exemplo do seu Zé Pilintra, que vem como Exu, creio eu que as malandras também possam vir como pombagiras, como figuras das pombagiras. É questão de ir observando, né, com o tempo. Então tá bom. Conforme vai passando o tempo, a entidade vai se aproximando do médium e tem essa necessidade de trabalhar com elas, né? Porque a própria entidade é que se manifesta para que seja feito o trabalho com elas, seja desenvolvido um trabalho só com elas, né? Então, com o tempo, provavelmente, os malandros vão se apresentar no centro para poderem trabalhar, e isso também que eles consigam desenvolver. Certinho. Então vamos fechar a sessão pedindo para o Régio você. Régio, você faz oração de agradecimento pela aula? Faz sim, tranquilo. Que Deus possa me dar uma boa noite e com um agradecimento pelo esse conhecimento que foi passado hoje, que esclareça mais a gente, que deixe a gente cada vez mais forte e mais juntos com nossos guias, que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Obrigada então.